Vamos orar. Em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A este nome 3 vezes santo, nós podemos agora dar graças, glórias e também cantar louvores. Agradecer pela graça de mais um dia, onde Tu nos concede, amado Pai, uma palavra, um alimento, e um alimento que é espiritual e que fortalece a nossa crença e a nossa fé. Nos concede, amado Pai, uma hora de paz e uma hora de bênção, aonde podemos unir os nossos sentimentos de agradecimento a Ti, aonde também podemos unir os nossos sentimentos para poder interceder por aqueles que estão necessitados. Sabemos que muitos dos nossos irmãos passam por momentos difíceis, na saúde, com o trabalho, na fé, e nós queremos, amado Pai, interceder por cada um. Aqueles que também estão passando por problemas, necessidades, que a Tua graça pouse sempre sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre a sua saúde. Abençoe a cada um nas suas necessidades, e que nada disso, venha interferir na sua fé, na comunhão de cada um para contigo. Abençoe-nos, Pai. O que nós queremos apenas nesse momento é que Tu nos conceda uma palavra que venha nos fortalecer. Queremos o nosso milagre espiritual, é o milagre do amor, de poder sempre lembrar que Tu nos ama acima de qualquer coisa, e que nós também devemos amá-lo e confiar sempre em Ti. Por isso, nesse momento, nós nos unimos para honrar o Teu santo nome. Abençoe a cada um dos Teus servos em todos os lugares onde também se faz presente a Tua obra, que também possamos estarmos unidos espiritualmente e ministerialmente. Que o Teu Santo Espírito faça de cada um de nós uma ferramenta viva, uma ferramenta verdadeira e um bocal falante da Tua obra. Que nada daquilo que é humano possa interferir ou venha também atrapalhar este momento tão solene e tão maravilhoso que Tu nos oferece. Abençoe também, amado Pai, nossos irmãos que estão com a sua idade avançada e gostariam também de viver este momento na sua casa. Muitos também daqueles que gostariam de estar presente diante do seu altar para poder participar também da Santa Ceia, mas até agora, pelo medo, pela situação que estamos vivendo, não estão podendo. Também que Tu conheça e que Tu realmente revele aquilo que está no coração de cada um deles, para que desta forma possam se sentir também abençoados. Dai-nos também nesta hora, amado Pai, a proteção dos Teus anjos, para que nada, nem aqui na nossa igreja, mas também na casa daqueles que estão ouvindo, através também da internet, que nada os impeça, nada tire a atenção deles, nada roube de nós esse momento tão importante. Abençoe o nosso apóstolo maior, que também vai à nossa frente, ao apóstolo de distrito também, que com tanto amor também carrega também esta responsabilidade de nos ajudar, e a todos os vossos servos, até o diácono, para que todos possam estar muito ligados espiritualmente e que possam ser esta ferramenta na Tua obra. Tudo isso nós lhe pedimos no nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Temos uma palavra para esta manhã, que ela está escrita no livro de Mateus, no capítulo 17, no versículo 15 a 16, onde diz assim: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos seus discípulos e não puderam curar. Até aqui.
Obrigado. Bom dia, amados irmãos, bom dia, amadas irmãs. Que sejamos bem-vindos todos para esta hora do serviço divino. O tema que nós temos para esta manhã diz: Jesus cura. Jesus cura e ajuda a todos aqueles que nele acreditam. Temos uma palavra muito simples do livro de Mateus, e que nos conta uma história vivida por Jesus, uma história vivida pelos discípulos e por aqueles que ali estavam próximo a ele. Que história é essa, amados? A história de um pai que se achegou ao Senhor Jesus pedindo socorro, pedindo ajuda. E aqui diz que não era um homem que vivia com Jesus, mas diz de um homem que amava o seu filho e pedia por ajuda, por misericórdia. E este homem já tinha recorrido aos discípulos do Senhor, mas os discípulos não puderam ajudar. Tanto que ele revela aqui para o Senhor Jesus: trouxe-o aos seus discípulos, mas não puderam curar. Um homem que, ao perceber a presença do Senhor Jesus, correu até ele, levou o seu filho até ele, podendo manifestar para ele: se tu podes fazer algo, cure o meu filho. Jesus Cristo dizia para eles: se tu podes, tudo pode aquele que crê. Amados irmãos, aqui fala sobre mais um milagre que Jesus Cristo realizou, mais um. E para nós, os milagres que Jesus fazia no seu tempo, atestava a sua messianidade, atestava que ele era o Messias prometido, o Filho de Deus, que ele estava ligado a Deus e o poder que Deus tinha concedido a ele. Então, os milagres que Jesus Cristo fazia era para provar e mostrar quem ele era. Mas, amados irmãos, para que pudessem ser ajudados, pudessem ser curados, pudessem ser ajudados, como diz aqui na palavra, eles precisavam crer. Este pai, como foi dito, ele não tinha a comunhão com o Senhor Jesus, mas daquilo que ouviu, daquilo que ele pôde ouvir de Jesus Cristo, daquilo que Jesus Cristo fazia, ele se dirigiu até ele e pediu para que ele pudesse ajudar, pediu para que ele pudesse curar o seu filho. E Jesus Cristo, por quê? O que tinha esse filho? Esse filho era epilético, ele era doente, e além de ser doente, ele estava possuído por um demônio. E este era o maior problema, porque este demônio fazia com que aproveitava da doença desse menino e fazia com que ele sofresse muito, se jogava no chão, se jogava no fogo, se jogava na mar. Ele queria praticamente destruir este menino. Mas este pai chegou ao Senhor Jesus e pediu para que ele pudesse curar o menino. E, amados irmãos, assim foi feito. Mas uma coisa muito importante na palavra que diz aqui, amados irmãos: este homem, quando disse que cria em Jesus, Jesus Cristo disse a ele: aqui tudo é possível àquele que crê. E ele disse: eu creio, mas Senhor, ajuda-me a vencer a minha pouca fé, ou a minha falta de fé.
Aí que vem para nós uma mensagem muito importante, amados. Não basta nós apenas crer, mas é necessário termos fé. É necessário que nós possamos crer que Jesus é o Filho de Deus, aquele que pode todas as coisas, aquele que pode curar todas as enfermidades. E este homem, este pai, com toda a sua humildade, ele declarou ao Senhor Jesus: eu creio em Ti, mas ajuda-me a vencer a minha falta de fé. O que isso pode e o que quer também dizer para nós, amados irmãos? Primeiro, este jovem, ou este filho que estava doente, ele não estava no controle das suas reações, é o que mostra. Por quê? Porque esse demônio, esse espírito que habitava nesse menino, o deixou surdo e o deixou mudo também. O menino não era surdo e não era mudo, mas o espírito que habitava nele também tornou ele, além de enfermo, surdo e mudo. Por isso, ele não conseguia ouvir aquilo que se falava, aquilo que o pai queria passar para ele também. E nisso ele sofria esta situação. Nós queremos e podemos também olhar nesse setor, nesta parte, para todos nós também, como cristão. Quando nós, ou podemos ver na humanidade, no ser humano, que muitos não ouvem a mensagem que recebem, não ouvem ou não dão atenção para o testemunho que recebem daquilo que é o plano de salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que ouvem e não entendem a mensagem de salvação que está colocado para todos nós sobre essa terra. São aqueles que não permitem com que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ative nele e revele todas as coisas, tire a sua surdez e permite com que ele fale. Este exemplo deste indivíduo, deste jovem que estava surdo e mudo, porque estava possuído por um demônio, por um espírito que não era o Espírito de Deus, mas o espírito do mundo, o espírito que vinha através de Satanás, não permitia com que ele reagisse, que ele tinha controle das suas reações. Assim também somos nós espiritualmente. Se nós não permitir com que o Espírito, ele habite em nós, nós recebemos o batismo com o Espírito Santo, por graça de Deus, por graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas muitos, amados, ainda não tiveram esta oportunidade de receber este Espírito de Deus, para poder ter as forças de controlar, de estar no controle da sua vida. Aqueles que não permitem isto, pode se considerar também como uma pessoa no estado deste menino, surdo e mudo. Por mais que se fale, por mais que se testemunhe, por mais que vejam os milagres que são realizados, não permite se deixar convencer. Por isso que a palavra aqui, ela é muito interessante. Crer e ter fé. Aquele que crê, mas não tem fé verdadeira, esse não pode receber a ajuda que espera. Mas como é que nós podemos entender isto? Eu creio em Deus. Eu creio em Jesus Cristo. Eu creio que Deus é o Criador de todas as coisas. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Messias que foi
prometido por Deus e que Ele cumpriu a sua promessa e enviou para poder trazer a nós a nossa salvação. A salvação das nossas lutas e a salvação principalmente da nossa alma. Tá bem, eu confesso, como este homem foi muito humilde, ele creu em Jesus, mas ele não tinha a fé necessária. Quantas vezes nós, amados irmãos, podemos também ter faltado a fé em situações que nós vivemos, que nos desagrada, que nos deixa temeroso, que espiritualmente falando nos deixa abatido. Quantas vezes pudemos ter feito uma oração, porque nós cremos em Deus como nosso Pai, cremos em Jesus, mas podemos ter pensado ao mesmo tempo: será que Deus vai me ajudar? Será que Deus, Ele está me ouvindo? Será que Ele vai me salvar dessa situação, ou me tirar dessa situação, seja ela qual for? Aqui é o que nós podemos fazer a comparação, primeiro, com este pai, que foi humilde e disse ao Senhor: eu creio, mas eu não tenho a fé, ajude-me a vencer esta falta de fé. Nós também temos que ser humildes para nos reconhecer também nesses momentos em que muitas vezes é natural do ser humano, porque nós também somos providos de sentimentos humanos, porque nós somos humanos. Muitas vezes nós somos também acometidos de espíritos que não fazem parte daquilo que realmente é a essência de Deus, do amor e da sabedoria e da fé. Então nós também temos que ter a humildade de reconhecer a nossa pequenez e também sermos fiéis ao Senhor. Senhor, ajuda-me, porque a situação é complicada, e eu preciso ter fé que Tu vai me ajudar. Eu preciso ter fé que Tu está olhando todas as coisas, que Tu sabe a situação que eu estou vivendo. Então é necessário, amados irmãos, que nós possamos termos fé para poder sermos ajudados. É necessário que nós possamos crer em Jesus, mas também no poder que Ele tem de poder realizar tudo aquilo que nós necessitamos. Em seguida, aqui, amados irmãos, diz assim: Jesus tem o poder de perdoar e governar os espíritos, até uma legião de espíritos. O que isso quer dizer para nós também? Jesus tem o poder de perdoar os pecados, e Ele perdoa os nossos pecados, ou seja, no tema aqui, no contexto, Ele nos cura, Ele nos salva. E, como diz aqui também, e Ele governa todos os espíritos. Podemos lembrar que não é apenas um espírito, mas todos os espíritos. Porque nós também lembramos uma passagem que está em Lucas, no capítulo 5, no versículo 8 e 9, que nos lembra também uma outra história vivida por Jesus Cristo, quando Ele também livrou um homem de uma legião de demônios. Quando Ele atravessou o mar, que Ele chegou também a poder no outro lado da margem, este homem que era possuído por uma legião de anjos, e numa legião, se eu não estiver errado, naquela época era comparado a 6.000 homens do exército de Roma. Então podemos ver a força que tinha esses demônios sobre este homem. E quando eles viram Jesus, foram direto a ele: e o que você quer aqui com a gente? E Jesus, na palavra, já mostra o medo que essa legião tinha, tanto que Jesus disse: qual é teu nome? E esses demônios disseram: nós não temos nome, nosso nome é legião, porque nós somos muito. E Jesus, o que Ele fez? Fez com que ele se livrasse, esse homem se livrasse, que essa legião apossasse de porcos que tinham ali naquela região, e depois eles se precipitaram e morreram.
Então aqui o que a palavra nos diz, amados? O Senhor tem o poder de perdoar. Ele perdoa os nossos pecados. Ele perdoa, Ele nos cura das nossas falhas. E isso o que faz? Este homem, esse garoto, como também outros naquela época, a cultura deles era de que quando uma pessoa ela era doente, e algumas certas doenças como a lepra, como a epilepsia e outras doenças mais perigosas, eles diziam que esta pessoa estava espiritualmente fraca, que ou ela ou os seus pais tinham cometido pecado, e com isso eles estavam endemoniados, eles sofriam por isso, e eram discriminadas, e muitos deles eram afastados até da sociedade. Com esta palavra diz: o Senhor tem poder de nos curar, de perdoar os nossos pecados, e tem direito, também tem o poder de governar todos os espíritos. Com o perdão e com a cura que ele fez esse menino, a este garoto, ele fez com que ele também pudesse retornar à sociedade, deixasse de ser discriminado. A nós também, como filhos de Deus, muitas vezes, quando nós pecamos, quando nós estamos realmente em pecado, o Senhor nos perdoa, e Ele faz com que, através do perdão, nós possamos também estarmos restabelecidos, não só com nossos irmãos, mas principalmente com Ele, através também da Santa Ceia. Por isso que é tão importante. E os irmãos que estão em casa, aqueles que estão acomodados, vamos dizer assim, porque estão bem do lado depois assistindo pelo vídeo, não estão indo mais à casa, esquecem o valor que tem a Santa Ceia para cada um, de poder compartilhar o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Isto faz falta, e o Senhor nos permite isso. Ele nos perdoa e nos permite esta comunhão, da mesma maneira que Ele permite aquele que está enfermo voltar a ter comunhão com os seus, voltar a ter comunhão com a sua família, com a sociedade. E nós, ao sermos perdoados, temos a graça de estarmos em comunhão com o Senhor, estarmos em comunhão com os irmãos. A importância que tem isso para nós, amados irmãos. A palavra diz assim: a fé em Jesus Cristo leva à salvação. Para alcançar a salvação que Jesus Cristo oferece, é preciso crer e ter fé. Algumas mensagens, algumas frases já foi dita por nosso Senhor Jesus Cristo, que diz assim: a tua fé te curou, a tua fé te ajudou. Tudo é possível àquele que crê. Essas são palavras ditas por nosso Senhor Jesus Cristo, dando para nós a importância da fé, a importância de não apenas crer. E o que isso mostra para nós? O que isso quer revelar? Não adianta apenas dizer que somos crentes, que vamos à igreja continuamente louvar e dar graças a Deus. Mas se nós não tivermos fé verdadeira, não tem fundamento aquilo que nós estamos fazendo. Nós temos que realmente ir à casa do Pai, nós temos que realmente louvar, nós temos que dar graça, mas em primeiro lugar, termos a essência de Deus. E a essência de Deus qual é? É o amor. E aquilo que nós fazemos, e esta fé, é uma fé por amor, porque através desta fé, por poder crer e por amor, é que nos faz, amados irmãos, enfrentar todas as situações e querer chegar até o final, de poder viver esta comunhão com o Senhor já hoje sobre essa terra e querer viver esta comunhão na eternidade. Crer e fé, elas têm que estar atreladas uma à outra. Eu posso dizer por amado evangelista: eu creio em você, eu sei que você é uma boa pessoa, eu sei que pela sua aparência, puxa, você é um cara legal, bacana, mas será que ele é tão honesto assim?
Será que ele, num momento, de repente, não vai me passar para trás Peraí, se eu tenho fé, se eu creio nele, por que eu vou deixar de fazer alguma coisa? Por que eu vou deixar de acreditar? É assim, amados irmãos. Crer em Deus é entrar de cabeça. Crer em Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo, é participar verdadeiramente daquilo que Ele realmente tem prometido para nós e aquilo que Ele quer fazer de cada um de nós. Nós não podemos ficar brincando de ser cristão, mas sim temos que ser realmente filhos fiéis, daqueles que realmente querem obedecer verdadeiramente ao Senhor nosso Pai. Amém. Gostaria de poder também ouvir o nosso evangelista Roberto, que também me acompanha, naquilo que tem em seu coração. Queridos irmãos e irmãs, quando Jesus Cristo veio à Terra, para poder colocar o seu plano divino de salvação, ele sabia que iria ser uma trajetória bastante difícil. A maneira que ele usou para poder provar que ele verdadeiramente era o Filho de Deus, que ele tinha a sua potestade, foi realizando curas e milagres. Jesus Cristo, ele realizou esses milagres naquele tempo. Muitos creram, muitos confiaram, muitos acreditaram, muitos tiveram fé. E essas pessoas acabaram levando essa condição de Jesus Cristo para um outro caminho, para um outro lado. Jesus Cristo não queria mostrar que ele havia vindo apenas para poder curar e expulsar demônios ou ressuscitar, mas que o seu plano divino de salvação ia muito mais além do que isto. Nós não queremos também, amados irmãos, nos dias de hoje, entender de forma enganosa os atos salvíficos de nosso Senhor Jesus Cristo. Também lutamos com as nossas enfermidades, as nossas preocupações com o nosso corpo, mas para isso nós recorremos aos médicos, aos doutores, que receberam o crivo de Deus e os dons para poder estudar e também nos medicar da melhor maneira possível. Jesus Cristo, na sua peregrinação, ele não saiu batendo de lar em lar, de residência em residência, perguntando: aí tem um enfermo, tem um doente, eu vim curar. Aí tem um doente, aí tem um possuído, eu vim expulsar o demônio. Ele não fez isso. Aqueles que querem a cura precisam se achegar ao Senhor, precisam confiar no Senhor, precisam acreditar no Senhor e mais, precisam ter fé no Senhor. Amados irmãos, isso às vezes custa um certo tempo. Às vezes o ser humano precisa ficar buscando provas e mais provas de que Jesus Cristo ele foi verdadeiramente verídico e que ele passou por essa terra e que ele deixou o seu legado de salvação. Mas quando nós observamos por relatos bíblicos que nos são ensinados por intermédio da menção do Evangelho, não nos resta a menor dúvida. E o Senhor não nos pede algo que nós não podemos dar, que fique difícil para que nós possamos fazer. Ele nos pede que nós confiemos nele, que nós pratiquemos o amor a Deus e o amor ao próximo, e que assim nós vamos observar o nosso comportamento no nosso dia a dia, para ver se está de acordo e se está do agrado de nosso Pai Celestial. Esta é a verdadeira fé que o Senhor quer ver dentro de cada um de nós. Amém. Amados, uma palavra tão pequena, né? 2 letras apenas, fé, 2 letrinhas, mas que tem uma importância
tão grande na nossa vida. Na realidade, não posso nem dizer uma importância tão grande, mas uma importância eterna. Fé. Fé é o que nós precisamos ter hoje. Porque se nós não tivermos fé, nós não vamos conseguir lutar a boa batalha, que é a batalha da fé. E vencer. Porque através da fé nós conseguimos vencer. Através da fé é que nós podemos realmente nos engajar verdadeiramente neste caminho que o Senhor traçou para nós, que tem um objetivo. Nós ouvimos alguns serviços divinos atrás. A história já está escrita. Qual é o final da história? É o bem vencer o mal e vivermos eternamente na comunhão com Deus. Este é o final da história. Na humanidade, os planos da humanidade, nenhum dela tem um final já predestinado. Mas os planos de Deus, a vontade de Deus, sim, esse plano já está traçado. E esse vai ser o final de todos. Agora, para que nós possamos realmente alcançar esta graça e esta comunhão, é necessário que nós possamos ter fé hoje. Ou seja, esta fé é a que nos faz hoje querer viver esta comunhão com o Senhor Jesus. Querer viver esta comunhão com os nossos irmãos, aqueles que também caminham e têm as mesmas dificuldades. É esta fé que nos faz realmente colocar o amor a Deus sobre todas as coisas, com a nossa obediência a Ele, e também amar o nosso próximo. É isso. Da mesma maneira que essa história, esse conto hoje, realmente é real e nos mostra a simplicidade de um homem que pôde mostrar que cria em Deus, mas ainda faltava alguma coisa, mas também mostrou o poder que nosso Senhor Jesus Cristo tem de mudar todas as coisas, de curar a qualquer um. Da mesma maneira Ele também lhe mostrou, não é a todos que ele realiza os seus milagres, porque nós também tivemos na história aqueles que queriam apenas a aprovação do Senhor Jesus, que Ele pudesse fazer algum milagre para que Ele pudesse provar quem Ele era. Ele não fez. Nós também não queremos que o Senhor realize milagres para nós podermos realmente provar se realmente Ele tem nos ouvidos. Não. Quando não fomos ensinados, as nossas orações têm que ser realmente com toda a fé e aguardar aquilo que realmente aconteça, porque sempre não foi nos ensinado: seja feita a tua vontade e não a nossa vontade. Temos o direito de pedir tudo ao Senhor. Temos o direito de pedir tudo ao nosso Pai, mas também temos que ter a humildade de aceitar aquilo que Ele nos dá, aquilo que Ele nos oferece, e nos alegrar com tudo isso. Amém, amados? Esta é a mensagem que nós temos para esta manhã, que todos possam ter aproveitado ao máximo. Vamos agora também nos unir na oração do Pai Nosso. Tem um hino primeiro, desculpe. Vamos escutar primeiro o hino de arrependimento e depois nós vamos juntos orarmos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu
é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Por encargo do meu enviador, o apóstolo, eu vos anuncio a feliz mensagem. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, os vossos pecados vos são perdoados, e a paz do ressuscitado seja com todos vós. Amém. Amado Pai e bom Deus, graças e glórias damos nesse momento, mais uma vez ao teu santo nome. Agora, agradecidos mais ainda, Pai, porque também tu nos ofereceste um alimento que também pôde trazer a nós o fortalecimento da nossa fé e de muitas coisas, muitas revelações que nós também precisamos ter. Pois vivemos o nosso dia a dia e muitas influências nós sofremos. E muitas vezes deixamos com que essas influências, elas fazem estragos em nós. Mas nós queremos sempre estarmos juntos, estarmos sempre ligados aos seus ensinamentos. Queremos permitir sempre com que o Espírito que habita em nós é o Espírito Santo, o Espírito que foi prometido para nós através do seu Filho, que é o nosso Consolador, aquele que nos revela toda a verdade e que nos fortalece para poder vencer também as tentações e vencer também o pecado. Agradecemos a Ti, Pai, e rogamos que nos abençoe para que possamos estarmos sempre nesta comunhão e nesta união. Que Teus filhos possam também, nossos irmãos, possam também estarmos prontos para poder retornar também à Tua casa, diante do Seu altar, para poder receber também a graça não só do perdão, mas também da Santa Ceia, da comunhão que também temos contigo. Pai amado, abençoe também a nossa semana, abençoe também a nós durante todo este ano, se for de sua vontade, que possamos também ser uma ferramenta em tuas mãos, que possamos ser o testemunho vivo também da tua obra, daquilo que tu quer realizar por todos nós, e desta maneira sermos um testemunho para aquele que está ao nosso próximo. Queremos também ajudar nesta obra, queremos também com o nosso testemunho, com as nossas palavras, com o nosso comportamento, com o nosso amor para com o próximo, também, amado Pai, juntar aqueles que ainda faltam para o rebanho, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Encurte os tempos para que também possamos ainda sermos salvos. Esse é o desejo que nós temos. Rogamos que nos abençoe também no final desta hora e no caminho também para os nossos lares. Que nada de mal nos aconteça, que possamos estarmos sempre protegidos pelos teus anjos. Tudo isso nós lhe rogamos no nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consoladora união com o Espírito Santo esteja com todos vós. Amém. Bem, amados irmãos e irmãs, aproveito também este momento, apesar de hoje já ser terceira semana do mês, gostaria de poder desejar a todos vocês um lindo, abençoado e feliz ano de 2022. Que possamos estarmos sempre juntos, principalmente nas nossas orações. Até sempre.